Bom, gente, vamos começar nossa aula sobre campo elétrico. Que campo elétrico é uma região do espaço onde, se eu colocar alguma carga, ela vai sofrer influência, né, de uma força. Então, gente, antes de analisarmos o campo elétrico, vamos analisar o campo gravitacional, ok? O vetor campo gravitacional. A Terra, né, devido à massa da Terra, né, ela gera um campo gravitacional, ok? Esse campo gravitacional, que é ao redor da Terra, corpos que forem colocados nessa região da Terra, ao redor da Terra, vão sofrer influência desse campo e, como consequência, de uma força. Então, claro, quanto maior a massa, maior o campo, né? Assim como a carga, né? O valor da carga. Por isso que na Lua os corpos, né, possuem um menor peso devido à ação gravitacional seminolar, porque a massa da Lua é menor. Uma massa da Terra é maior, ela gera um campo gravitacional maior e que causa influência nesses corpos. É a mesma coisa de uma carga elétrica. Uma carga elétrica, positiva ou negativa, gera um campo ao seu redor. E se eu colocar alguma outra carga naquela região, vai sofrer influência. No momento, a gente só precisa saber isso. E como nós calculamos, né? Então, peso, vamos lá, peso, vimos que o peso, que é uma força, igual a massa vezes gravidade. Ou a força peso igual a massa vezes gravidade. Tanto faz F ou P. F que igual a P. Ok? O F é a força. Então vamos colocar para campo elétrico. F de força elétrica. Vou colocar aqui. F é a força. Ok? Aqui G é o campo gravitacional. Então no cantinho vou colocar E. G campo gravitacional. E de campo elétrico. G gravidade, E campo elétrico. E quem é que sofre a influência aqui desse campo? É um corpo de massa M que é colocado próximo à Terra. Não pode ser a gente agora, nesse momento aí que estão me ouvindo. A Terra está puxando vocês para o centro da Terra, né? Está sendo atraído para o centro da Terra. Então, e você tem uma massa M. E no caso do campo elétrico, o que ele vai fazer? Vai gerar uma força de uma carga Q. Então, a gente pode fazer a analogia do campo gravitacional com o campo elétrico. Logo, P igual a M vezes G e F igual a Q vezes E. Ok? Agora, o campo, como gravidade e peso têm sempre a mesma direção e sentido, né? M é maior do que zero. Significa que a força que a Terra exerce, os corpos, é de atração. E as cargas, elas podem gerar uma força de atração ou repulsão. Né? Então vamos lá. Então, antes de mais nada, carga positiva. Né? Quem gera isso é uma carga. Quem gera o campo aqui é a Terra. Né? E quem gera o campo é uma carga. Ok? O campo elétrico. O campo gravitacional, o planeta Terra. O campo elétrico, um corpo, uma carga carregado, uma carga elétrica. E só que a Terra é sempre atração, só que a carga pode ser positiva ou negativa, né? Se a carga for positiva, o campo gerado é saindo. Se a carga elétrica for negativa, o campo gerado é entrando na carga. A gente pode ver isso aqui, se a carga for positiva, o campo é saindo, tá vendo a setinha saindo da carga. Se for negativa, as setinhas são entrando na carga. E se tiver uma positiva e uma negativa, sai da carga positiva e entra na carga negativa. Posso inverter aqui também o sentido, né? Sai da positiva e entra na negativa. Prosseguindo aqui a aula,
Gente, aí eu gravei essa aula todinha e esqueci de ligar o microfone. Regravando, né? Já pensou? Então vamos lá. Positiva saindo, negativa entrando. Então como é que vai funcionar isso aqui, né? Essas cargas aqui, positiva e negativa, servem como a Terra. Agora essas cargas Q1 e Q2 servem como se fosse agente, né? Como se fosse os corpos que sofrem ação do campo gravitacional, né? Só que na Terra é só de atração, né? A força é só de atração. Só que na força elétrica não, né? Na Terra o corpo de massa m sempre segue a gravidade, a aceleração da gravidade. E a força nem sempre vai ter a mesma direção da gravidade, né? Do campo elétrico. Então vou explicar aqui de uma maneira melhor. Vou colocar aqui um exemplo, né? Eu tenho aqui colocar um carrinho, né? Vou colocar um campo para a direita, né? Para a direita. Então o campo tem essa direção. E aqui eu coloco um carrinho positivo. Aqui eu tenho outro carrinho, né? Eu tenho outro carrinho, também um campo para a direita, e coloco um carrinho indo para negativo. Agora eu boto também um campo para a esquerda, aqui também um carrinho indo para o positivo, né? E coloco também um carrinho, um campo para a direita, né? E um carrinho negativo, né? Vamos lá. Agora eu pergunto, para qual direção vão esses carrinhos, viu? Né? Então vamos lá. Se o corpo é positivo, ele segue o campo, a força elétrica. Se o corpo é negativo, a força foge do campo. Então se o carrinho é positivo e o campo está para a direita, o carrinho vai andar para a direita, que a força vai seguir o campo. Nesse caso aqui, se o campo está para a direita e o carrinho é negativo, a força vai ser para a esquerda, porque a força foge do campo. Aqui é a mesma coisa. Campo para a direita, carrinho é negativo, ele vai para a esquerda, porque ele vai andar para a esquerda, porque essa força vai atuar sobre esse carrinho, né, que está negativo, né? E aqui é a mesma coisa, né? Se aqui está para a esquerda e o carrinho é positivo, então ele vai seguir o campo, né? O carro andar para aqui para a esquerda. Então é basicamente isso, né? Positivo ele segue o campo, mesma direção e sentido do campo. E negativo, né, tem sentido contrário do campo, a força. Prosseguindo aqui com os slides. Pronto, né? Então qual o módulo do campo elétrico, né? Então, produzido por uma carga, né? Então se F é igual a Q vezes E, então E igual a F sobre Q, ok? Aqui tem módulo, porque está de ruim aqui no mouse, né? Péssimo. Então, se E é igual a F sobre Q, então no lugar do F, eu botei o valor da força elétrica, né? Lei de Coulomb, K, Q1, Q2 d ao quadrado. Dividido por Q, então esse Q, cortei com esse Q, então é igual a KQD ao quadrado, né? Então essa é a fórmula. E o gráfico vai ser o mesmo da força elétrica, uma hipérbole cúbica, sendo que o campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Prosseguindo. E se tivermos várias cargas produzindo vários campos naquele ponto, como ele é uma grandeza vetorial, o campo resultante vai ser a partir do vetor resultante, né? Através da fórmula do vetor resultante que a gente viu no primeiro ano do ensino médio. Okay? O poder das pontas, né? Então, nos condutores, né, metálicos, né, e objetos pontiagudos, né, a concentração das cargas tende a ir à densidade nas extremidades,
ok? Então por isso que uma geladeira, né? Geralmente se topam uma geladeira, vocês tomam um choque, né? Topam na ponta da geladeira, né? Se ela tiver com excesso de carga, né? Que o excesso vai tudo para as pontas e toma choque. Uma aplicação, um exemplo, é o para-raio, que ele não para o raio, ele atrai o raio, né? Então essa descarga elétrica desse, nós vimos, né, que tem o raio, o relâmpago e o trovão nos vídeos anteriores. Ele vai tender para onde? Para as pontas. E quem vai ser a ponta aqui, o para-raio que vai atrair o raio, né? Então esse raio é atraído, né? E essa descarga elétrica passa, o raio, para-raio capta, ok? Tá bem alto. E vai ser atraído até por um fio de cobre, que é um condutor, até a terra para esse excesso de carga ser distribuído. Se não tiver um para-raio, se você tiver aqui, né, com o seu guarda-chuva na mão, tem vários, acontece muito isso, esse raio vai ser atraído para o ponta do guarda-chuva se for metálico. Ou uma árvore, né? Uma árvore, eu já tenho casos de botas ou placas solares, você tem que ter para-raio. Blindagem eletrostática e galo de Faraday também, né? A gente viu no interior de um condutor o campo elétrico, né, é zero. Então dentro do carro, que é um objeto metálico fechado assim, né, oco por dentro, o campo elétrico é nulo, igual a zero, né? Então o que Faraday fez, ele entrou numa gaiola e eletrizou ela, né? Ele não tomou choque porque dentro do condutor o campo é nulo. E a força igual a Q vezes E. Se é igual a zero, então a força é igual a zero, né? No mouse que está ruim. Se é igual a zero, a força é igual a zero também, né? É Q vezes zero, se é nulo, então a força vai ser zero dentro do condutor elétrico. Então os elétricos não vão ter força para se movimentar e não vai ter corrente elétrica, não vai tomar choque, né? Então, gente, é aquela pergunta, né? Por exemplo, se você pegar seu celular e você enrolar num papel alumínio, né? Ele vai criar um campo elétrico zero e vai cair o sinal. No mesmo caso dos elevadores, né? Você entra no elevador, com seu celular, ele fecha a porta ali, que é tudo metálico, né? O sinal pode cair. Por quê? Porque a onda eletromagnética tem um campo elétrico, né? E um campo magnético. E são perpendiculares. Então, se se o campo é nulo, vai comprometer essa onda, né? Então por isso, se você tiver num dia de chuva, onde é mais seguro, uma árvore ou um carro metálico, né? A árvore não é de metal, mas ela, no interior dela tem uma seiva. Essa seiva é através de ligações iônicas, ela é bem condutora, mais do que o ar. A eletricidade busca o caminho mais fácil, então o raio vai cair na árvore. Bate na árvore, bate em você e já foi, né? Então por isso dentro do carro é mais seguro. Cai o raio no carro, fique no carro lá, né? Então, depois sai de um tempo, né? Entendeu? Não é o pneu do carro ser de borracha que vai estar tudo molhado, né? E a água é um bom condutor, né? Quando está uma água suja com sais, né? Então o fato de ser mais seguro é porque no interior do condutor o campo é zero e aqui faz uma gaiola de Faraday ou blindagem eletrostática, né? Então temos também o campo elétrico uniforme, que é aquele que é igual em todos os pontos, né? E temos uma placa positiva e uma negativa, assim que a gente cria, né? Aí o campo sai do positivo para o negativo, uniformemente, né? E tem implicações que é a bateria, né? Isso gera corrente elétrica, então a gente vai ver isso lá na frente, ok? Quando você tem um fio aqui, né? Dentro desse condutor tem um campo elétrico, né? Se tem movimentação de elétrons, há um campo, que esse campo gera uma força. A direção e o sentido vai depender, né, da direção do campo e do valor da carga, se é positiva ou negativa. Vai ser lá na frente. Então as trajetórias das partículas, né, são parabólicas, então a carga positiva ela é atraída para o lado negativo da bateria e a carga negativa é atraída para o positivo. Nós temos duas maneiras de interpretar aqui, né? Temos aqui uma carga positiva. Se o campo está indo para a direita, a força elétrica também vai para a direita, né? Logo, obedece também a lei de que o negativo atrai o positivo. E também obedece a lei do
da direção do campo elétrico e da carga, né, da força elétrica. É a mesma coisa do negativo, né? Se eu tenho uma carga negativa e tá negativo aqui, né? E o campo está para a direita, que sai do positivo e entra no negativo, então a força vai para cá, para a esquerda. E também o positivo atrai o negativo, então a teoria também é válida. Então as duas teorias não entram em contradição. Então bora fazer uma atividade aqui, né? Qual é o sinal de QA e QB, né? A gente viu que o campo ele sai, vamos lá, viu? Tá vendo aqui? O campo ele sai do positivo e entra no negativo, né? Ou logo, quem é QA? Aqui, viu? QA, se está saindo de QA e entrando em QB, então QA é positivo e QB é negativo. Em que ponto C ou D o vetor elétrico resultante é mais intenso, né? O campo é mais intenso onde as linhas de campo estão mais próximas. Então, a distância entre uma linha e outra em D em C é menor em C. Logo, a resposta seria em C, porque essas linhas de campo estão mais próximas. E uma questão aqui, né? Uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, então que é o valor de Q, colocado em certo ponto do espaço, haja uma força de 0,8 newtons F. Despreza as ações gravitacionais, a intensidade do campo elétrico nesse ponto é, né? Então F é igual a Q vezes E. F igual a 0,8. O valor de Q é 2 vezes 10 a menos 6 vezes o E, que é o campo elétrico. E é igual a 0,8 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Quem está multiplicando passa dividindo, né? Ok? Está multiplicando, passa dividindo. Que igual a 0,8 por 2 dá 0,4. Dividido por 10 a menos 6. Está no denominador, nessa parte de baixo, ele vai para o numerador e inverte o sinal, né? Vai ser 0,4 vezes a 10 a mais 6. Como as respostas têm que ser em notação científica, porque notação científica é o número n entre 1 e 9 vezes 10 elevado ao número inteiro z. 10 elevado a alguma coisa, né? Menos 1, menos 2, 1, 2, né? Então, como 0,4 não está entre 1 e 9, né? Para ele ficar entre 1 e 9 tem que ser 4. Então, eu pulo a vírgula para a direita, então ele vira 4. Em compensação, eu diminuo um daqui da potência, fica 10 a 5, mais 5. Então, letra E. Agora eu vou passar a atividade para vocês, né? Então, pausa o vídeo, assistam a resposta, né? Copiem, né? Vou passar a atividade para vocês, que vai ser responder a trilha 2, né? A primeira questão, o João está falando com o amigo no celular e ao entrar no elevador o sinal cai, né? Considerando que a estrutura do elevador é totalmente metálica, como podemos explicar essa queda repetida de sinal? Então vai ser aquela teoria de campo elétrico. A minha mãe sempre diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Isso está coerente? Então vocês vão responder se cai ou não. Observe o para-raio, né? O para-raio cai várias vezes no para-raio, qual é a função dele? E na última pergunta, na situação apresentada, no início da trilha, onde foi questionado o lugar mais seguro, né? Num veículo embaixo de uma árvore, você modificaria essa resposta. Consegue justificar o porquê da árvore ser um péssimo abrigo. Então é isso que nós temos, né? E uma quarta questão, né? Que é essa aqui de cálculo aqui, essa quarta aqui, que eu vou postar para vocês responderem. Qualquer dúvida, podem entrar em contato aí pelo WhatsApp. Ok? Valeu. Deixa eu pausar aqui a